Oi, eu sou a Lavs, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E nesse episódio eu quero falar sobre ciclos. Eu não sei se nesse episódio eu vou englobar crise dos 20 também, porque era um tópico que eu queria falar. Porém, eu vou ver como que vai desenrolando todo o assunto que eu quero falar. Então, assim, se for uma coisa que fizer sentido com o papo que eu estiver trazendo, então eu vou falar. Se não for, então a gente deixa para outro episódio. Quem sabe o próximo, semana que vem. Enfim, mas falando sobre ciclos, eu percebi nos últimos anos da minha vida que ciclos é uma coisa muito visível se você parar para prestar atenção. Por quê? Porque quando eu fiz 18 anos, eu comecei a entender um pouco sobre mim através de confusão de papéis. Isso é uma coisa, se eu não me engano, da psicologia, que meio que explica o que a gente vive em cada fase da nossa vida. E isso fez muito sentido para mim, porque bateu certinho com as fases da minha vida. Então, como eu sou uma pessoa tão apaixonada e obcecada por psicologia, nenhuma pessoa melhor para perceber isso logo de cara. Então, assim, eu percebi que na minha fase de 18 anos ainda estava fazendo algumas bobagens, ainda estava tomando umas decisões questionáveis, assim, mas eu ainda estava entendendo sobre mim mesma. Enfim, nisso eu tive essa fase em que eu estava passando por coisas, não sabendo lidar muito bem com elas, e lidando da forma que eu sabia lidar no momento, e isso é uma coisa normal. Inclusive, ignore meu cabelo, ele não tá tão definido assim, tipo, não dá pra ver exatamente no vídeo, tipo, parece que ele tá bem definidão, mas é porque essa parte aqui, ó, em específico não tá. Pra mim é uma coisa importante, meu cabelo é uma coisa importante pra mim, tá? Enfim, nessa fase de 18 anos eu tava passando por isso, e também eu tinha acabado de sair do ensino médio, e eu tava lidando com aquela coisa de tipo, o que eu faço agora e tal. Aí, entrei no curso técnico, fiquei mais calma, porque o que me acalma é eu estar estudando sobre alguma coisa. Tipo, eu já falei em algum momento aqui, em algum vídeo, talvez, que estudar é uma coisa que me deixa tranquila. Tipo, é como se eu vivesse em ansiedade se eu não tô estudando. E essa ansiedade evolui pra depressão, enfim. O ponto não é esse. O que acontece? Nessa fase de 18 anos eu passei por isso, e depois eu fui entendendo sobre mim a partir dessa fase, que eu tava confundindo meus papéis de identidade, quem eu era, para entender sobre mim mesmo, entender quem eu sou. E isso foi uma fase muito importante para mim, foi um ciclo muito importante. E nesse ciclo, o que acontece? Eu acabei tendo que me afastar de muitas pessoas, tipo, muitas mesmo. Tipo, cada ciclo novo da nossa vida a gente vai aprendendo alguma coisa e entendendo que algumas pessoas vêm para ficar e a grande maioria vem só para nos ensinar algo para depois ir embora. E tipo assim, eu entendo o porquê de cada pessoa que não continua na minha vida desde aquela época não tá. Então, tá tudo bem pra mim. Tá tranquilo, tá de boa. Eu sei que pra mim não foi sempre fácil de entender, mas foi tudo construído com o tempo. Então, me afastei de muita gente, tanto que muita gente que eu conversava na época do ensino médio, eu ficava tipo, caraca, eu achava que eu tinha uma conexão legal com essa pessoa, e essa pessoa deixou de falar comigo do nada, só porque, sei lá, alguém falou alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, ou tipo, essa pessoa, sei lá, por algum motivo, a pessoa não quis mais falar comigo. E tipo assim, aconteceu muito disso nessa época que eu tava saindo do ensino médio, sabe? Então eu fiquei, cara, eu acredito que tem motivo pra tudo. E às vezes pode não ter também.
Às vezes pode ser só não dá certo. Eu volto bastante pra esse tópico, eu já percebi. Mas é porque eu quero passar pra frente que tá tudo bem as coisas não derem certo. Entendeu? Tipo, tá tudo bem se aquela amizade que você pensou que ia durar, não dure. E é uma coisa que eu falo muito, porque eu sei o quanto amizades são importantes para as pessoas. E eu quero passar pra frente que tá tudo bem. Só quero passar pra frente por quê? Porque eu sei que quem é pra ficar, fica mesmo. Não tem ano que separe, não tem, sei lá, não tem distanciamento, tempo, nada. Nada separa. Nada mesmo, sabe? Enfim. Aí eu tive que passar por essa fase aí, mas isso me deixou pronto pra viver tudo que eu tinha pra viver com 19 anos. E com 19 anos, tudo foi muito diferente, entendeu? O ciclo de entendimento da minha identidade tinha passado e eu já tinha entendido sobre mim. E eu tava explorando as coisas que eu gostava em mim, tava explorando as coisas que eu gostava, tava, tipo, me conectando com o que me acendia, sabe? Eu tava me sentindo assim. E foi o ano que eu li 180 livros, foi o ano que eu vi muitas séries legais, muitos filmes legais, foi o ano que eu me apaixonei de verdade por filmes e séries, tanto que eu quero transformar o meu canal não só um canal de falando sobre livros, de podcast, também quero fazer com temas de tipo séries, eu falo dos personagens, falo das séries, é isso que eu quero, entendeu? Depois de ter entendido o quanto que eu gosto disso, eu quero fazer isso no meu canal também, porque, tipo, eu acho muito interessante, eu gosto muito, então, assim, nada melhor do que eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo assim, os meus vídeos já dão muito trabalho pra editar, e olha que eu faço edições muito simples, porque é o que eu gosto, sabe? Eu poderia investir em fazer edições mais elaboradas, só que não é uma coisa que eu quero, sabe? Tipo assim, eu gosto das edições que eu faço. Por mais simples que sejam, por mais demoradas que sejam, por mais que demore pra salvar, gosto muito desse processo de edição. E quando eu voltei a gravar, ano passado, se eu não me engano, eu fui gostando cada vez mais do meu conteúdo. E isso faz eu me sentir muito feliz. Porque, tipo, se eu tô gostando do que eu tô produzindo, eu vou querer produzir mais. Porque eu falo, caraca, tá ficando muito legal. Tô gostando bastante. Então, foi uma fase muito legal. Muito legal mesmo. E, tipo, foi uma fase em que eu tava me apegando às coisas que eu gostava, entendendo sobre mim mesma, me reencontrando, sabe? Então, foi uma fase muito, muito boa, foi um ciclo muito bom mesmo. E, tipo, nessa fase eu conheci pessoas novas, nessa fase eu me apeguei a pessoas novas, assim, no quesito de amizade que eu quero dizer, porque já namoro há mais de anos, então sempre quando eu falo de me apegar, ou tipo, fim de ciclos, de relacionamentos, eu sempre vou estar falando de uma maneira mais ampla, entendeu? Porque isso pode se aplicar em vários aspectos, não só de relacionamento amoroso, como muitas pessoas pensam, mas assim, quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem que ver quando se aplica em cada situação e entender que nem tudo é sobre relacionamentos românticos. Enfim. E aí, nessa fase dos 19, eu tava, tipo, muito feliz, muito feliz. E tava sentindo muita alegria mesmo. Eu tava escrevendo bastante, eu tava fazendo um monte de coisa. Não, eu comecei a escrever esse ano. Calma, tô confundindo. Mas eu tava com 19 anos ainda, então tá certo. Enfim. O ponto é que foi uma fase muito boa pra mim. Eu consegui ler muitos livros, apesar de toda a correria que eu tava fazendo curso e tal, não sei o que, as matérias cada vez mais difíceis, eu superando obstáculos, e tipo, teve tudo uma situação que eu passei lá no estágio, de uma injustiça que eu vivi, mas nada
Nada que eu tenha que mencionar aqui. Enfim. Mas deu tudo certo, isso que importa. E eu consegui chegar ao final, fiz o TCC, passei, tranquilo, foi de boa, sabe? E tipo assim, eu entendi que conforme a gente vai envelhecendo, os obstáculos que vão aparecendo na nossa vida são muito maiores. Não que antes não fossem, mas assim, são muito maiores, eles têm um peso muito maior na nossa vida. Então assim, a gente pensa que quando a gente amadurecer, quando a gente se tornar adulto, a gente pensa muito que a gente simplesmente não vai ter problemas. Ou tipo, vai saber resolver os problemas. Ou tipo, vai ficar tranquilo, suave em relação aos problemas. Mas não é verdade. A verdade é que na fase adulta, você entende que os adultos que você se inspirava antes são adultos completamente normais, completamente humanos, que têm os seus problemas sim, só que não demonstram o quanto eles estão preocupados com esses problemas. Então, quando você pensa que eles não têm problemas, eles têm sim. Eles têm sim. Uma coisa bizarra é a gente idealizar essa fase. De tipo, eu vou ser adulta, não sei o quê. Cara, alguém avisa que não é assim. Porque, tipo, eu fui uma dessas pessoas que idealizou essa fase. Eu idealizei muita coisa na minha vida. E eu tô aprendendo da pior forma possível que idealização é uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. E que eu não desejo pra ninguém. Se você idealiza muitas coisas, pare com isso. Porque a decepção que vem é muito grande depois. E assim, os obstáculos são muito grandes. Mas ao mesmo tempo que você entende isso e você supera um obstáculo, você se sente imbatível. Você se sente foda. Cara, tipo, eu passei por esse obstáculo. Eu pensei, tá? Eu pensei que essas coisas que eu tinha que superar, eu pensei que eu não era capaz, eu pensei que eu não tinha esse poder, eu pensei que eu não ia ser forte bastante, mas eu fui, entendeu? Então, tudo isso, toda essa bagagem de ciclos de toda a minha vida, não só desde os 18, mas eu falo desde os 18 porque é desde a faixa etária que mais ou menos eu comecei aqui no YouTube. Enfim, e também o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Todos esses ciclos da minha vida foram me moldando, me construindo para ser a pessoa que eu sou hoje. E tipo assim, eu sei que eu não sou a pessoa ideal que eu gostaria de ser, eu não sou o melhor que eu poderia ser, eu ainda não sou a pessoa que eu idealizo na minha cabeça que eu quero ser um dia quando eu chegar no meu potencial máximo. Talvez eu nunca chegue no meu potencial máximo, entendeu? Pode ser que ninguém chegue. Então, tipo, eu tenho paciência no processo. Tipo, eu comecei a viver minha vida mais, tipo, vivendo o presente de muitos anos, sabe? Muitos anos atrás, fui começando a viver o presente, porque eu pensei assim, cara, essa é a coisa mais importante que eu tenho. Eu só tenho isso pra me apegar. Então, desde que eu comecei a viver dessa forma, tudo ficou mais leve, sabe? Porque antes eu vivia muito pensando no futuro, depois eu tive uma época que eu pensava muito no passado. Então, eu não focava no meu presente. Eu estava muito presa nos meus pensamentos, eu não focava no que era importante, que era o que eu estava vivendo. E quando eu me toquei disso, eu saí dessa bolha, eu fiquei assim, ok, eu vou viver o meu presente, isso é a única coisa que eu tenho, e o futuro a Deus pertence e não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. Tipo, a única coisa que eu posso fazer é aproveitar o meu presente. Porque o meu presente vai ser minha lembrança no futuro. E o meu futuro eu não posso saber. Meu futuro é consequência do que eu vivo hoje. E se eu não vivo bem hoje, o meu futuro também não vai ser legal. Ou tipo, se eu não vivo bem hoje, eu vou estar no futuro pensando assim, nossa, eu queria muito ter vivido
direito naquela época, que era a época que tava tudo mais fácil, sabe? Porque, querendo ou não, a gente passa por esses tipos de reflexões da vida. Porque a gente tá vivendo a nossa vida inteira e a gente não tem noção de que um dia legal que você teve pode ser lembrança depois. Pode ser uma lembrança boa, pode ser uma lembrança ruim, mas aquelas pessoas que você estava naquele dia legal, tipo, aquelas situações, todo aquele contexto que formou aquele momento, pode ser que nunca mais aconteça. Pode ser que você nunca mais veja alguma daquelas pessoas. Pode ser que você não tenha mais nenhum momento daqueles. Pode ser que você nunca mais tenha aquela oportunidade de fazer aquilo que você fez. Então, o que eu recomendo é se apegar ao presente. Foi uma coisa que eu aprendi dolorosamente no fim dos meus 19 anos. Tipo assim, não aprendi no fim dos meus 19 anos, eu aprendi já há muito tempo, mas tipo, bateu forte em mim nesse final dos 19 anos. Por quê? Porque eu entendi o quanto que eu tava vivendo aquilo há muito tempo, o quanto que eu já tava me apegando ao presente há muito tempo. Eu pensava que era mais recentemente, mas na verdade não. Na verdade, eu já tava vivendo assim há o quê? Uns 6 anos atrás. Me apegando ao presente de verdade. Tava vivendo assim, 7 anos atrás. Então eu pensava, cara, desde quando que eu tô assim? E tipo, eu só cheguei a essa conclusão depois. Eu fiquei assim, caramba, o que que mudou? O que que mudou? Entendeu? Então, no final dos meus 19 anos, finalizei um ciclo. Não foi um final de ciclo bom, foi um final de ciclo muito doloroso. E eu já cheguei a mencionar por quê, porque eu perdi a minha cachorrinha com 10 anos, assim, de idade dela e tal. Enfim, não foi um processo de muita dor pra ela, foi tipo da noite pro dia, sabe? Foi muito rápido. E foi um fim de ciclo muito ruim, entendeu? Por mais que eu falo pra vocês, ai, não se apeguem muito, não se apeguem, não se apeguem. A vida é muito inconstante, a gente não tem noção de nada, a gente só tem certeza da morte e tal. Mas, cara, esse ponto, esse ponto me pegou demais, porque uma coisa que eu realmente não esperava mesmo, de verdade, era que no final do ciclo, que possivelmente foi o melhor da minha vida, eu ia perder uma coisa que era literalmente minha vida, sabe? Eu tô me abrindo muito nesse podcast, meu Deus do céu. Mas eu acho que é importante para as pessoas se identificarem e para vocês entenderem um pouco sobre vocês mesmos, talvez. Foi uma perda muito grande. Eu penso nela todos os dias. E, tipo assim, eu fiquei mais tranquila porque eu preferia que ela estivesse bem, só que longe de mim, deixando muita saudade, do que mal e perto de mim, entendeu? Foi nesse pensamento que eu me foquei. Porque, cara, que coisa dolorosa que é você ver uma criaturinha que você ama tanto, com todo o seu coração, sofrendo. Isso é o pior sentimento do mundo, cara. Eu fiquei muito mal. Quando acabou, eu tava mal ainda, eu tava bem pior. Só que, ao mesmo tempo, eu me foquei nesse pensamento e isso me ajudou a seguir em frente. E, tipo, fui eu que cuidei e tal, levei no veterinário pra queimar e tal. Fiz todo esse processo. Tirei força, sabe lá de onde, mas eu fiz todo esse processo aí e o luto foi difícil, entendeu? Tipo, hoje eu posso dizer, sim, eu já superei o luto, mas assim, foi um processo muito difícil. Foi um processo difícil. Foi um fim de ciclo. Eu tô falando, me aprofundando sobre isso, porque foi um fim de ciclo. Foi o fim dos meus 19 anos.
E quando eu cheguei nos meus 20, eu tava com a saúde mental tão ruim que eu adoeci no dia do meu aniversário. Eu tava com febre e a única coisa que eu tinha disposição para fazer era ficar deitada na minha cama, embrulhada no meu edredom e assistindo uma série, um filme, não lembro o que eu tava assistindo, com meu namorado. Porque eu gosto de passar o aniversário com ele, eu chamo ele pra cá desde muito tempo, acho que desde os meus 17 anos. Enfim. E aí foi a única coisa que eu tive disposição de fazer. Eu tava acabada. Tava com febre, doente, e eu adoeci no dia do meu aniversário, cara. Que coisa triste. Mas assim, foi um bom início de ciclo, apesar de o final do ciclo dos 19 ter finalizado de uma forma tão triste. Foi um bom início de ciclo porque eu pude mudar muita coisa que eu queria mudar, que eu tava adiando, que eu tava pensando assim, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Eu pensei assim, cara, depois eu posso não estar aqui. Então é melhor fazer agora. Então, peguei e falei assim, cara, eu vou parar de deixar as coisas pra depois. E nisso, muita coisa mudou. Eu comprei um estante, eu ganhei um Kindle de aniversário, eu comecei a ler os livros que eu tinha deixado encalhado há muito tempo, eu voltei a postar vídeo no YouTube, eu tô com planos para fazer nas férias, eu tô fazendo planos até pra estação, sabe? Eu já tomei até banho de chuva, em agradecimento assim, Deus, obrigada por ter feito essa chuva cair, porque a gente tava precisando, tava tendo muita queimada, tava agredindo muito a natureza e os animais e tal. Enfim, eu comecei a viver mais intensamente, sabe? Não que eu não vivia antes, mas é porque eu sempre deixava muito para depois as coisas. Apesar de eu aproveitar o presente, aproveito muito o presente com as pessoas que eu gosto. Eu valorizo muito tempo de qualidade com as pessoas. Então, assim, apesar disso, eu ainda era uma pessoa que deixava as coisas muito para depois. Então, assim, eu decidi mudar meu corte de cabelo, mudar todo o meu estilo no meu guarda-roupa. Eu me livrei de um monte de roupa, sabe? E, tipo, eu ainda tenho coisa ali pra me livrar, só que eu tô precisando fazer as compras primeiro, pra depois eu falar assim, cara, agora eu posso. Agora eu posso me livrar dessas coisas. Enfim. Aí é isso. Então, foi um processo bom, no final das contas. Porque a gente precisa, às vezes, de um gatilho que faça a gente querer sair da nossa zona de conforto. Porque quando a gente é tirado da nossa zona de conforto à força, você se sente obrigado a agir. Eu não sei explicar por que o ser humano faz isso, mas pelo menos é uma experiência que eu vivi muito na prática. Então, esse ano todo foi esse tipo de coisa para mim. Esse ciclo dos 20, se eu pudesse nomear, seria saindo da zona de conforto, entendeu? Porque foi um ano, tipo assim, um ciclo no geral que me deu um pé na bunda e falou assim, age, sabe? Então eu acho que é importante a gente nomear os ciclos das nossas vidas pra gente entender o quanto que os anos que passam estão moldando a gente. Então, eu fui nomeando os meus ciclos desde os meus 18 anos, entendendo o que cada ano me ensinou, como que eu mudei a cada ano, a pessoa que eu tô me transformando. Eu achei muito importante fazer isso. Então, eu fui fazendo isso e aí eu fui entendendo, sabe? Então, esse ano, esse ciclo, eu tô querendo usar o ciclo, mas eu falo ano porque é a mesma coisa na minha cabeça. Enfim, esse ciclo tá sendo um ciclo bem tenso. Bem intenso, bem difícil, mas ao mesmo tempo tá me trazendo muitas coisas, sabe? Tá me transformando muito como pessoa e, tipo, nessa a gente entende qual é a da vida, porque a gente pensa que a vida vai só nos machucar e que todo sofrimento que a gente passa não tem fundamento nenhum e tal.
Só que esse ano eu entendi que muita coisa, se não todas, eu posso até dizer todas, eu posso ousar dizer todas as coisas difíceis que a gente passa são para nos ensinar algo. São para nos ensinar algo. E eu fico assim, em choque, que realmente é isso, realmente é exatamente isso. E a gente pensa que tá tudo dando errado, mas na verdade tá tudo dando certo. Por trás dos panos tá tudo sendo encaminhado, entendeu? A gente só não tem noção no momento. Cara, isso é sensacional. Sensacional mesmo. Enfim. E aí eu li um livro. Eu ainda vou fazer um episódio só sobre esse livro, tá? Eu li um livro que era de uma mulher que ela sempre quis escrever livros e tal. E ela teve câncer 2 vezes e na segunda vez ela não sobreviveu. E ela nunca conseguiu postar os livros dela. E, tipo assim, o marido dela fez uma homenagem pra ela, juntou um monte de coisa que ela escreveu, colocou no livro, publicou com o nome de O Livro da Belle. Nossa, que livro. Aquele livro pegou muito pra mim, porque além da escrita ser tão interessante, tão inteligente, tão incrível, eu amei aquele livro porque ele me passou um lembrete muito grande. Tipo assim, eu vivo falando já faz anos que eu quero escrever um livro. E essa ideia nunca sai do papel. Tipo assim, eu tenho inúmeras ideias escritas em bloco de nota meu. E eu nunca coloquei essa ideia no papel. Nunca parei pra escrever. Tipo, já parei sim, mas tipo, não de parar sério, sabe? Tipo, todo dia escrever um pouco. Cara, eu não. Não. Eu não. Cara, meu Deus. E tipo, esse livro pegou muito pra mim, por quê? Porque o grande pesadelo daquela mulher se tornou realidade. Que, tipo, ela nunca ter conseguido publicar os livros que ela sempre quis. E, tipo assim, eu não sei se é exatamente isso o grande pesadelo dela, mas eu imagino, porque seria o meu também. Enfim. E, tipo assim, não é de hoje que eu tenho essa coisa com escrita. Tipo, é desde sempre. Tipo, minhas redações na escola sempre eram muito elogiadas, eram mostradas ao público, publicadas, sabe? Eu tenho uns 2 textos meus que foram publicados, um quando eu estava no 3º ano e outro que eu estava no 1º ano do ensino médio. Enfim, 3º ano do fundamental e 1º ano do ensino médio. Sem contar outros que acabou indo pro mural, para todo mundo ler, se quisesse e tal. Enfim, esse tipo de coisa de escola infantil. Mas assim, eu tenho essa coisa com escrita já faz muito tempo. Já é uma coisa minha, desde sempre, sabe? Sempre gostei muito de escrever. E eu ter visto esse panfletinho com um texto meu publicado, que era, acho que eles estavam distribuindo na reunião de pais. Mas enfim, um textinho meu publicado, tão bonitinho, tão legal. E tipo assim, eu fiquei assim olhando e fiquei, caraca, fui eu mesmo. Caramba, eu tô impressionada. Tipo assim, eu fiquei dessa forma. E eu fiquei, cara, acho que isso é um sinal. Entendeu? Eu acredito em sinais do universo. Vocês podem falar que vocês não acreditam aí, mas eu acredito. Eu acho que isso é um sinal. Isso e o fato de eu ter lido esse livro da Belle, que foi o último que eu li, e a mulher nunca ter conseguido publicar os livros que ela sempre quis, e ela tinha ideias incríveis, e ela escreveu de uma forma tão inteligente, tão legal, sabe? Eu queria muito, tipo assim, se eu puder esbarrar com essa mulher em uma outra vida, eu quero muito ler ou ouvir o que ela tem pra falar, entendeu? Porque ela era uma pessoa sensacional. Tipo, eu consigo sentir isso pela escrita dela. Era uma pessoa incrível. E que triste você viver uma vida inteira sendo uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, e você nunca ter escrito tudo que você pensou na sua cabeça no papel e publicado. Cara, pra mim é sem condições. Pra mim é sem condições. Eu não quero esse futuro pra mim. Apesar de que
para eu mudar isso, eu tenho que tomar um grande passo de coragem e simplesmente começar a escrever e ir moldando e remodelando isso até que se torne um livro que eu me sinto orgulhosa de publicar e publicar, sabe? Então, eu tenho planos, vão vir aí e não me apressem, não fiquem enchendo meu saco, porque, tipo, eu tô me moldando, eu tô me entendendo, eu tô chegando no meu melhor aos pouquinhos, entendeu? Então, assim, se vocês entendem o que eu quero dizer com isso, vocês vão entender que na hora certa, e se for para acontecer, eu vou chegar aqui um dia, gente, publiquei um livro, vai lá comprar e tal, me dá uma força. Vocês vão entender. Vocês vão entender porque vocês estavam aqui ouvindo esse podcast, entendeu? Então, a vida é feita de ciclos. E a gente vai percebendo isso aos poucos, porque nem sempre a gente está prestando atenção na nossa vida, mas quando a gente presta atenção de verdade, a gente entende que a vida é total e completamente feita de ciclos. Então, a cada momento que a gente está vivendo, sei lá, vamos falar do exemplo que eu quis dizer aqui. A cada ano que a gente passa, cada ano a gente aprende uma coisa nova. E uma coisa nova se internaliza dentro da gente. E cabe a nós pegar todas as experiências em conjunto e pensar o que você pode levar para frente de tudo aquilo que aconteceu naquele ano. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça há um tempo atrás e eu comecei a praticar e tem me feito muito bem. Porque é como se eu chegasse no fim do ano e chegasse a uma conclusão. Esse ano eu aprendi sobre tal coisa, sabe? Esse ano eu aprendi sobre como ser mais da forma que eu quero ser, através de tal coisa, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito legal de se fazer, eu recomendo que vocês façam, porque é uma coisa que eu fui fazendo ao longo da minha vida e realmente tá fazendo diferença, sabe? Porque a gente pensa que às vezes um ano foi uma tragédia, mas na verdade esse ano só tava te preparando para um monte de coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida, sabe? Porque eu reconheço que nesse ano aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. Eu vou trazer uma retrospectiva do ano no meu canal, então se você não segue, já se inscreve lá, Mundinho da Lavs no YouTube. Enfim, eu reconheço que tudo que aconteceu esse ano, por mais trágico e caótico que tenha sido algumas partes, eu reconheço que tudo foi um processo. E, tipo, por mais que eu tenha vivido esse processo totalmente ansiosa e com medo, isso fez eu me apegar a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho me apegado completamente à minha fé, entendeu? Completamente à minha fé, porque era a única coisa que eu tinha para me apegar, entendeu? Era eu vivendo várias coisas e a minha fé era a única coisa que eu podia me apegar. Era a única coisa que tava me segurando, sabe? Que tava me mantendo sã. Então eu falei, cara, eu vou me pegar a isso. Isso foi uma coisa que eu deixei muito guardado. Que eu pensei assim, cara, isso é muito real, eu tô me apegando muito à minha fé. E isso tá me ajudando muito. Tipo, eu não tô falando que em outros momentos da minha vida eu não vou ser apegada, mas é porque a gente se apega a coisas diferentes em momentos diferentes. Eu tô me apegando a isso porque eu sei que isso me ajudou em muitos momentos da minha vida. Quando eu tava precisando, tava lá, apegada à fé, falando com Deus e tal, sabe? Sempre. Tipo, se vocês não acreditam em Deus, se apeguem à espiritualidade de vocês, sabe? Foi uma coisa que eu também foquei muito nesses últimos anos. Tipo, esse ano em específico, no início dele, quando eu tava, tipo, antes de eu fechar o ciclo de 19 anos, eu me apeguei muito à minha espiritualidade. Fiz uma oração
muito boa, umas 2 ou foi 3 vezes, acho que foi só 2, mas enfim. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, se eu estiver olhando muito pra minha unha, é porque ela quebrou, olha só, não dá pra ver direito, mas enfim. Eu tô agoniada, tô mexendo com ela. Enfim, me apeguei muito à minha espiritualidade no final do ciclo dos 19 também, e isso foi essencial pra mim também, porque eu acho que eu não teria conseguido lidar da forma calma que eu lidei com tudo que estava acontecendo se eu não fosse apegada à minha espiritualidade, se eu não fosse uma pessoa que tá sempre lá acreditando no melhor, sabe? E tipo, eu acho que isso faz parte de uma pessoa amorosa, sabe? Porque eu, sendo uma pessoa amorosa como sou, eu acredito no melhor das coisas. Apesar de que o mundo tá querendo nos mostrar que nem sempre é da forma que a gente pensa, grande parte da minha vida eu lidei melhor porque eu pensei da melhor forma, entendeu? E me apegar à fé foi uma coisa que me ajudou. Porque nesses momentos de caos, você só pensa o pior, não é mesmo? Então, tipo, quando a gente tá passando por uma situação difícil, só passa um filme de terror na nossa cabeça. Só que aí, se a gente se apega à fé, se a gente fala assim, não, vai dar tudo certo, Deus é maior do que tudo isso, e nada acontece sem a permissão de Deus, você pensa dessa forma, e aí você vai vivendo, e você vai vivendo de uma forma mais leve, porque você entende que você ficar se desesperando e criando vários cenários na sua cabeça não vai te ajudar em nada. Então, o que você pode fazer que é do seu controle? Se apega a alguma coisa que te deixa calma, se apega à sua espiritualidade. Que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Não é só quem acredita em Deus, não é só quem está passando por dificuldade, não é só... Sabe, não tem pessoa que não tem que se apegar à sua espiritualidade, porque isso é uma coisa que se reflete muito na gente. A gente tem que dar atenção a vários pontos psicológicos nossos, não só a saúde mental, não só a saúde física, não só a saúde espiritual. A gente tem que se apegar a tudo isso em combo pra gente se tornar uma pessoa melhor e pra gente se sentir muito melhor. Porque a vida é difícil, a vida sempre vai ser difícil e a gente só pode tentar lidar melhor com ela. Então, tem algumas coisas que ajudam a gente a lidar melhor com ela. Então é isso que a gente tem que fazer enquanto a gente ainda tá aqui. Porque a nossa vida é feita de ciclos, mas isso não significa que os ciclos tenham que ser todos difíceis. Tipo, vai ter ciclos difíceis sim, mas você tem que se focar no melhor que você pode trazer deles para sua vida. E eu falo isso por total experiência própria, entendeu? Total experiência própria. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais adoeci. E eu acho que isso se reflete muito por tudo que eu tava vivendo, sabe? Porque eu não sou de adoecer, sabe? Eu fico doente uma vez por ano, no mês de abril, acho que é por causa da mudança de estação, não sei. Só sei que todo mês de abril eu fico doente com febre. É loucura. Mês de abril é o mês de eu ficar com febre. Mas assim, acho que é uma coisa da mudança de estação, mas esse ano eu fiquei doente muito mais vezes. E isso antes de ter as queimadas e a gente respirar fumaça de vez em quando. Muito antes eu tava ficando doente bastante. E isso é uma coisa da minha cabeça mesmo, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu não tô bem da cabeça, isso se reflete no meu corpo, eu adoeço mesmo. Enfim. E aí eu fui prestando mais atenção. Hoje em dia eu tô bem melhor, tô me cuidando mais. E eu fui prestando atenção no que meu corpo tava precisando, sabe? Tipo, quando, sei lá, eu adoecia, eu pensava assim, eu tô precisando me focar em outra coisa, tô precisando lidar com essa questão mental agora, para eu me sentir melhor depois. E foi o que deu certo pra mim. Foi o que deu certo pra mim. E é o que eu recomendo, vocês prestarem atenção ao corpo de vocês, porque
os ciclos podem ser difíceis demais para a sua mente lidar. E não se culpe por isso, não queira reprimir o sentimento, nada. Viva o que você tem que viver e cuide do seu corpo, porque ele dá sinais de que está precisando de ajuda. E só você pode ajudar o seu próprio corpo a sair de uma crise que está fazendo ele parar de funcionar da forma correta. Enfim, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui no Spotify e também lá no YouTube. Enfim, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre esse episódio. Acaba que a crise dos 20 vai ficar para outro episódio, então semana que vem, não se preocupem, vai sair um episódio sobre crise dos 20. Então vai dar tudo certo. Não se preocupem com nada. E é isso. Um beijo. Ciclos são difíceis na sua grande maioria, mas não devem ser sempre. Você pode levar a melhor coisa possível desses ciclos e aprender com as fases mais difíceis da sua vida. Um beijo. Você é como a fênix que renasce das cinzas.